Está ao vivo. Pode ir. Muito bem. Boa noite a todos. Como sabem, eu sou Vladimir Filipim, da página Filipim Cerimonial. A live de hoje marcada para as 19 horas. Eu peço perdão a todos. A culpa foi somente minha, porque colocar a culpa nos outros não vale. Não temos internet aqui em Brasília, pelo menos aqui onde eu moro não, e eu moro no centro da cidade. Eu peço desculpas a todos do nosso atraso, peço desculpas a você, que estava esperando, a Bárbara Cristal, ao Diogo Henrique, que é o chefe dessa live, que eu prefiro chamar de entrevista, de bate-papo, e ao Valmor Romano, que é o nosso entrevistado, o entrevistado do Diogo Henrique. Então, mais uma vez, perdoem-nos a todos, porque, por minha culpa, estamos chegando atrasados. Boa noite, a palavra é tua, Diogo Henrique, nosso comunicador. Ótimo. Boa noite a todos que estão conectados conosco nessa noite agradabilíssima do dia 23 de setembro. Como todos sabem, né? O Filipinho aí já me apresentou, sou comendador da Casa Real de Espanha, com o título da Ordem Tosão de Ouro. Doutor honoris causa em Ciências Teológicas, Políticas, Relações Diplomáticas Internacionais, Direitos Humanos, Direito Internacional Público. Palestrante motivacional para crianças e jovens e de temas sobre prevenção às drogas e dependência química. Hoje estamos aqui, né, com a Bárbara Cristal, o Vladimir Filipim e o Valmor Romano. Será uma live esplêndida, com toda certeza. Então, vamos lá. Bárbara, faça aí suas saudações ao público que se encontra presente aí conosco. Boa noite a todos, pessoal. Hoje a gente vai ter um assunto muito sério, mas também muito importante, né? Hoje, quando eu fui convidada para essa live, eu fiquei muito feliz, de fato, porque é um assunto que normalmente não é discutido, assim, com profundidade, né? E muito menos com a seriedade que ele necessita. E também com a leveza, porque eu acho que a gente tem que trazer um conforto, acho que tem que ser uma linha totalmente construtiva, que às vezes a gente não consegue perceber no nosso dia a dia. Então, realmente, eu agradeço muito essa oportunidade, fico muito feliz com os meus pares aqui para essa conversa, que com certeza vai ser de grande êxito. Seguindo a ordem alfabética, Filipim já fez suas menções. Novamente, gostaria de saudar os presentes, Filipim. Todos que estão aí conectados. De saudação, Valmor. que já saudei. Já fez suas saudações. Uhum. Isso. E como eu coloquei lá na página, vocês também com certeza devem ter colocado. Não, se é com certeza, não deve ter colocado. Com certeza colocaram, né? A participação de todos será muito importante. Eu quero perguntas pesadas ao senhor Valmor Romano. Se houver alguma pergunta pesada à senhora Bárbara Cristal e ao senhor Diogo, que façam, não tenham vergonha, que muitos amigos vêm em box e dizem, Filipinho, eu fico assistindo, mas eu não tenho coragem de perguntar essas coisas aí, que muita gente tem medo de câmera, né? É natural, façam perguntas, porque eu, não só como mestre de cerimônias, eu estou aqui como teólogo, para brigar com o senhor Valmor Romano. Ele sabe disso. Fazer pergunta é difícil, fazer pergunta porque a profissão dele, o trabalho dele, é mal visto por bastante gente, não sei quantos, mas bastante. Como eu sou crente, eu vejo no meio crente que não sabe que na Bíblia está escrito que toda a ciência é de Deus, né? E a Bíblia pode estar até errada. Eu sou a favor, eu confio piamente na Bíblia. Então, se toda a ciência é de Deus, e o Valmor Romano ele faz para fazer o bem às pessoas, então eu o defendo. Nas perguntas que me fizeram, eu vou fazer a ele sim. Boa noite. Ok. Valmor Romano, seus cumprimentos a todos os presentes. Bom, primeiramente, mais uma vez, muito obrigado. Para participar de uma live com 3 celebridades dessas aí, eu só posso estar hoje me achando a última bolacha do pacote, né? Porque estar junto com vocês 3 seriam coisas que 5 anos atrás, 10 anos atrás, não passaria pela minha cabeça, né?
Já tive a oportunidade de conversar contigo, né, Diogo, Filipinho também, e hoje, para completar, então, essa grandeza, com a Bárbara. Já vi a live da Bárbara com o Filipinho, me apaixonei, tá, principalmente pela risada dela, né, que ela tem uma leveza na hora que ela ri, que é impressionante, né, eu tenho que como eu disse antes, eu tenho que me esforçar para rir, eu tenho que fazer força, cavocar a risada de algum lugar, e a Bárbara, que nem eu falei, ela consegue fazer tudo muito sério, dando risada, então, gratidão mesmo por estar aqui, e vamos abraçar a todo mundo, quem vai acompanhar essa live, que pode ter certeza absoluta que as perguntas que o Filipinho fizer para mim, eu já respondi, provavelmente já respondi a maioria dessas perguntas numa palestra de 700 a 800 pessoas, né? Creio, então, que ele não vai, se eu ficar vermelho, ninguém vai ver, porque está longe, ninguém vai ver que eu vou ficar vermelho aqui, se não souber responder. Okay. Muito bom, Diogo. Uma parte, Diogo. Quem é a Bárbara Cristal? Quem é a Bárbara Cristal? Fale você, Bárbara. Fala, Bárbara. Boa noite, pessoal. Então, né, eu sou uma auditora de controle, né, na área de combate à corrupção, né, sou chefe de operações especiais, atuo realmente na área de implementação de controladorias, fiz várias buscas e apreensões na minha vida, normalmente eu encontro fraudes e irregularidades aí no Brasil inteiro, né, a minha área é acima de 10 milhões de reais, com ou sem crime organizado, procurando aí grandes redes de combate à corrupção. Tenho aí, já dei palestra, curso em tribunal, Ministério Público, várias controladorias, já fiz mais de 3 mil cidades no Brasil, realmente amo o que eu faço de fato, e de quebra, assim, né, tem uma TV digital que eu gosto muito, que fala sobre gestão pública, que o Ademir já foi convidado, né, que futuramente vou convidar com certeza o Diogo, e mais o Valmor, então realmente eu acho aí que as pessoas vão acabar conhecendo meu trabalho, se ainda não conhecem, podem olhar na internet, principalmente a parte de gestão do risco, matriz de risco, são áreas aí que a gente trouxe muito resultado em diversas partes do Brasil, que eu acho que é uma coisa importante, realmente técnica, de fato, mas que eu acho que está sendo construído no Brasil, né? Eu acho que essa linha de combate à corrupção mais matemática, né? Menos discricionária, que realmente não tem poder prescritório nenhum, realmente é uma coisa que mostra onde tem um indício de irregularidade e você matematicamente prova que, de fato, as fraudes existem. Então, isso eu acho que é fundamental, né? E eu tenho uma equipe bem grande, e hoje a gente tem aí até um sistema que ganhou uma premiação no MIT com inteligência artificial. Mas, resumindo, é isso que eu faço. Maravilha. E, Bárbara, dando continuidade aí à sua apresentação, diga-nos qual o seu pensamento sobre a busca do profissional psiquiatra, psicólogo, psicoterapeuta, parapsicólogo, terapeuta holístico, né? Como temos aqui a presença do Valmor da mente. Qual o seu pensamento sobre isso? Sobre essa busca? Qual a importância, Bárbara? Não, eu acho super importante, né? Quando eu recebi algumas perguntas, eu fiz questão de estudar o assunto, não estou brincando, não, tá? Eu li também a cartilha sobre suicídio, fui olhar todos os pontos, porque tenho duas visões, né? Tem uma visão que, não sei se muita gente sabe, mas eu fiz física, fiz odonto e fiz gestão pública, né? Então, quando você vê a área de saúde, eu falo que a gente conhece o ser humano quando a gente estuda economia, tá? Eu sempre falo isso, que a gente estuda o ser humano quando a gente estuda economia. Mas, claro que quando a gente pensa na questão racional, na questão emocional, quando a gente vê o ser humano de forma holística, quando a gente vê o ser humano de forma humanizada, a gente vê aí que são diversas facetas, né, em uma única pessoa. Então, de fato, eu acho que quando a gente pensa nos profissionais, né, além da gente pensar na maior parte das pessoas que vão buscar por uma questão, às vezes, né, de saúde mental, de algum estresse, porque eu acho que são fases da vida, né, além de ter a doença realmente de saúde mental, então são fases da vida que a gente pode ter essa busca e o acompanhamento extremamente necessário. Mas o que eu acho mais interessante é a pessoa se permitir, né, tirar essas limitações, né, esses preconceitos de buscar uma ajuda o quanto antes. Eu acho que profissionalmente tem diversas áreas, né, em que isso é importante, né?
professores, médicos, a minha área também é uma questão de as pessoas passam muito nervoso, ansiedade. Então, assim, eu acho que todas as profissões, dependendo do período em que você está, ou para ser uma linha preventiva, de você ter terapeuticamente, né, ter um acompanhamento, eu acho que é importante, e é claro, né, nas crises, nos picos, é fundamental, né, então, assim, eu acho que as pessoas têm que tirar completamente essa visão de que seria uma coisa ruim se assumir doente em algumas situações, né? Ruim se não assumir que existe algumas limitações e o acompanhamento é importante, principalmente para quem tem filhos, né? A gente vê, às vezes, os profissionais, os professores, em várias indicações aí, e às vezes a mãe demora a aceitar algumas questões, demora a aceitar buscar um profissional. Então, eu realmente acho que é importante, independente da profissão, eu acho que o ser humano, ele tem diversas facetas, e é claro, quando você sente a necessidade, o que eu acho que a gente tem que assumir, né, e realmente buscar ajuda. Eu não acho isso uma coisa ruim, eu acho uma coisa necessária, eu acho que é até importante que nas escolas, que nos ambientes de trabalho, nas CIPAs, né, profissionais, até de órgãos públicos, quantos profissionais a gente não tem que ter em depressão, quantos profissionais não estão afastados, né, pelo INSS, por conta de questões psicológicas, quantos policiais não cometem suicídio no Brasil hoje. Então, a gente tem aí uma complexidade, até na área pública, que esse tipo de ação, né, esse tipo de comportamento, até de forma como um programa, né, eu acredito até nos órgãos mesmo, seja algo importante. Ótimo. Antes de eu dar a palavra ao Filipim, na ordem, né, para ele falar também dessa importância, eu não sei, é muita gente aqui, que a página do Filipim, né, super bombástica, Bárbara. Não, gente, ele só tem fãs, não dá, com ele não dá, com ele não é impossível. A gente faz live com ele, sobe o fã-clube, ele fala que não é fã-clube, mas eu tiro o sarro, eu falo que é fã-clube sim, sobe lá os seguidores. Nossa, eu vou tentar... E todo mundo manda um boa noite, todo mundo manda um comentário. Mas é gostoso demais, não. Ele tem que ser agradecido a Deus. É muito, muito maravilhoso isso. Ser amado é muito bom. Nossa. Rosicleide Venâncio de Souza, Márcia Napoleão, senhora Márcia, cheguei. Maria Gorete Leitão Ferreira, boa noite. A senhora Mary Candy Francis Alves Petrone, olá. Darlete Bob, Santa Catarina, presente, boa noite. Ângela Maria Carvalho Lima, boa noite, Deus abençoe. Laureci, Maria José, Salene, Sandra Aparecida, muita gente, muitos, todos que estão conectados, sejam todos muito bem-vindos, tá? Com muito carinho, acompanhem e perguntem também, a gente vai estar os respondendo. Filipim, qual a importância da busca do profissional de saúde da mente? Eu vou, para quem me conhece, eu vou ser até um pouco antipático nessa nossa live. Ai, que nojo falar live. Não sou interessante que nós temos obrigação de aprender inglês. Eles não têm obrigação de aprender português. Aliás, mal sabem o inglês. Nem espanhol, que o México está ali ao sul. Aliás, tomaram metade do México, né? Eles sabem falar nem espanhol. Gente, é incrível. Mas vamos lá, eu não estou aqui para falar mal de ninguém, é porque eu sempre brinco bastante. Primeira coisa, eu vou chegar à sua pergunta, Diogo. Era um desejo muito grande do Valmor Romano, depois de assistir a nossa live, Bárbara, que eu a convidasse para que participasse de uma live. Eu ainda não tinha intimidade contigo para fazer isso. Não sabia qual seria a sua ação, enfim. E você aceitou com um carinho, na hora, nem pensou. Então, Valmor Romano, eu acredito que, certeza, que a Bárbara está aqui por vontade, por desejo de participar. Por isso digo, bom, dia 29 agora, nós estamos em setembro, amarelo, muito amarelo. Nós teremos uma live pela página com o senhor Diogo,
o senhor Natanael, e um psicólogo, o doutor Luiz, lá de Belo Horizonte, ô terrinha, me interessa que dá gente boa. Nós teremos uma live pesada, muito pesada, porque eu assisti uma reunião na telinha, como falou a Bárbara, com o Luiz, o Diogo também estava presente. Sim. Sobre o tanto, eu vou falar a palavra que nós usamos no dia a dia. Acreditem, muitos brasileirinhos não sabem o significado da palavra suicídio. É verdade. Infelizmente, muitos brasileiros. Abraço ao Piauí, eu acho que é a Ângela aí do Piauí, que mandou um abraço do Piauí para nós. Isso, ela aí, ó. Suicídio, gente, é se matar. É se matar. Ninguém se suicida. A pessoa suicida, tá? Então, o suicídio quer dizer se matar. O que tem de gente se matando, jovens, adolescentes, o Diogo sabe disso, jovens, adolescentes e pais de família estão se matando, pendurados em corda, com armas, com drogas, remédios, para se matar. Tanto é o desespero de muitos brasileiros. Eu vou depois de falar isso, e essa live, dia 29, vai ser pesada, que eu quero dizer, vai ser mostrada uma realidade tão pesada, tão grande, tão difícil, que nós estamos vivendo aqui no Brasil, é no mundo, não importa o mundo, importa os brasileirinhos. Eu sou e vou morrer um patriota, todos vocês sabem. Eu vou chegar no valor romano depois de completar isso aqui. Igrejas estão sendo procuradas, pastores, padres e outras igrejas e segmentos, pedindo pelo amor de Deus, me ajuda, eu quero me matar. E muitos da igreja que eu congrego, eles pedem em nome de Jesus, nunca tinham falado isso, em nome de Jesus, peça a Deus para me salvar, senão eu vou me matar, eu estou desesperado. Muito bem. A sua pergunta é para o Valmor Romano, Diogo, perdoe-me, mas eu falei que eu vou parecer antipático, mas não é, eu estou sendo, como sempre, verdadeiro, como nos todas as redes sociais. Eu sou extremamente verdadeiro, tá? Não tem nada a esconder, a não ser que eu seja nomeado ministro de alguma coisa do governo Bolsonaro. Aí, com certeza, se não acharem sujeira da minha vida, eles vão arrumar. Né? Enfim. Então, eu sempre sou muito sincero, ainda mais ao vivo. Eu não penso para falar, sou mais ou menos como o capitão, eu não penso para falar. Eu falo mesmo. Se tiver que me retratar depois, paciência. Farei, pedirei perdão, como nossa frase de hoje. A importância, Valmor Romano, do que você faz, da parapsicologia, de um mundo que nós, pequenos e fracos mortais, não conhecemos, pequenos e fracos mortais que não entendemos como isso funciona. Você já explicou na live anterior, que está no YouTube, todo mundo tem aí, está na página, o Diogo tem, a Bárbara não sei, enfim. Até onde vai a parapsicologia, o que você faz? Nessa época, e que infelizmente eu tenho que dizer que vai demorar, essa época, o hoje, vai demorar para sair de nossas cabeças. Todos nós sabemos. Não pense que essa máscara vai ser tirada do nosso rosto hoje, amanhã. Não pense. Porque agora está aparecendo que está dando problema no cérebro de quem teve.
de continuar a não sentir paladar, olfato, essas coisas. Então, vovô Romano, eu quero que você diga. Eu tenho mais 2 perguntas aqui chatas para depois. Essa não é chata, mas o que é que você espera? O que é que você tem para oferecer na parapsicologia a tantas pessoas que já o estão procurando e muitas que ainda o procurarão com sua equipe para tentar sair do mundo em que estamos vivendo? Perdoe meu demônio. Veja bem. Estão me ouvindo bem? Sim. Isso. Vamos por parte, tá? O momento, a pandemia, e graças a Deus eu acredito que eu vejo 2 coisas nessa pandemia. Em primeiro lugar, ela foi superdimensionada por alguns interesses econômicos e políticos, tá? E em segundo lugar, eu creio que estamos na curva descendente. Acredito eu que final do ano, antes disso ali, a gente já, quem sabe ali, já tenhamos uma vacina, ou enfim, a própria população vai reagir de uma forma diferente. Eu não vejo, Filipim, Bárbara e Diogo, e quem está nos vendo, que a pandemia, ela veio agravar situações das pessoas que estavam precisando antes dessa pandemia de um auxílio, de um direcionamento, de uma ressignificação que a parapsicologia possa dar. A parapsicologia, ela é uma ciência que estuda por si só, ela já estuda os fenômenos de natureza especial do ser humano. E o que é um fenômeno de natureza especial? Aquilo que não é normal. Se alguém chega no meu consultório e me diz que tem medo de entrar num elevador, isto já é um fenômeno de natureza especial. Então, essa pandemia, ela veio, de uma certa forma, sim, potencializar. Veja bem, ela veio potencializar aquilo que grande parte da nossa população já tem. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu li uma reportagem que o Conselho Nacional de Medicina fez uma pesquisa e 7.000 médicos foram entrevistados. Desses 7.000 médicos, 44% eles apresentavam sintomas depressivos. E 57% desses médicos não estavam fazendo aquilo que gostariam de fazer. Então, veja bem, o nosso sistema está doente. Nesse sentido, não foi a pandemia que deixou o sistema doente. O sistema vem doente de muito tempo. Então, o que a gente consegue fazer para esse povo que precisa são coisas, são traumas que a causa que aconteceram lá no ventre materno, não é de agora. A pandemia, ela veio potencializar. Eu tenho depois aqui uma colocação que eu quero fazer depois com mais tempo, tá? Porque, na realidade, o que acontece? Quando 95%, 98% dos traumas, eles têm origem no ventre materno. Então, claro que, digamos, a pandemia, ela veio de uma certa forma mexer com alguma coisa nesse sentido. Porque nós temos que ter o seguinte entendimento. A parapsicologia, ela trabalha a mente inconsciente.
nós trabalhamos através da hipnose, acessamos a mente inconsciente. Aquilo que está acontecendo agora no mundo inteiro é uma coisa consciente, não é um trauma. É uma coisa que nós vivemos no nosso dia a dia, porque, veja bem, daqui a 10 anos nós vamos lembrar da pandemia. Por que nós vamos lembrar da pandemia? Porque ela é consciente, é uma lembrança que nós vamos ter daqui a 10 anos. A nossa mente inconsciente, ela é um registro. Tá? Então, os traumas, eles não... Ninguém lembra do trauma que aconteceu no ventre da mãe. Tá? Então, por que eu quero dizer isso, Filipinho? Porque aquilo que está acontecendo agora não é trauma. São situações traumáticas, em algum sentido, deixam marcas, mas não são aqueles traumas que a parapsicologia trabalha, que a grande maioria das vezes vem do ventre materno. Obrigado. Ótimo. Bárbara, você Oi. agora de novo. Fala um pouquinho para a gente sobre a campanha do Setembro Amarelo. O que isso representa, Bárbara? Antes de eu falar disso, eu acho importante, né, o que o Lademir falou, eu acho fundamental mesmo. Eu acho que a questão da pandemia e acho que a palavra é ganância mesmo, sabe? Eu acho que não se teve aí um planejamento nem governamental, né, em nível municipal, em nível estadual, para se enfrentar uma pandemia em que as pessoas, de fato, pudessem ter economia, saúde e saúde mental, né? Eu acho que foi um boom de informação, foi uma ruptura muito forte em que as pessoas tinham que ir para suas casas, nada foi muito bem explicado, e eu acho que essa volta também, né, nem a volta também foi bem explicada com os indicadores para as pessoas se sentirem seguras aí, a shoppings, restaurantes, trabalharem. Eu acho que tudo isso gera certos traumas, principalmente em pessoas, principalmente nas crianças, né? Quando a gente fala aí que as crianças, quando, né, coloca a questão de depressão, as aulas em casa, eu não vejo, assim, as crianças, de fato, se sentindo plenas, né? As pessoas que eu vejo hoje, que perderam emprego, que não sabem como se restabelecer, que estão, sim, né, tem auxílio alimentar, tem auxílio emergencial, tem alguns auxílios que existem no Brasil, mas a maior parte das pessoas, com isso, também não conseguem viver em forma plena. Concordo que no Brasil já tinha desigualdade, concordo que no Brasil tinha várias questões, mas eu acredito que algumas classes que talvez não estavam acostumadas com essa ruptura, com essa ausência, isso ficou muito mais expoente. E não me dá a impressão que isso vai ser uma coisa que vai ser facilmente trabalhada e que não vai ter consequências. Eu tenho a impressão que eu vejo a cada dia é que as pessoas não estão sabendo lidar com essa retomada, não estão sabendo lidar, principalmente com as questões de terem perdido aí durante quase um ano suas estruturas, né? Suas rendas, né, principalmente, até a questão do suicídio, para mim, isso impacta muito, porque o número de pessoas, né, comerciantes, desbancarizados, informais, pessoas que não tinham nem CPF, CNPJ, não tinham documentação, não tinham nada, e aí até estão perdendo ainda mais, né, porque até essas pessoas entrarem no sistema, até as pessoas poderem receber os auxílios, então, assim, teve uma construção aí, claro, ainda bem que isso aconteceu, mas também teve um ciclo, né, de pobreza e riqueza muito forte, isso tem um impacto muito grande na vida das pessoas, né, ingenuidade nossa, de forma geral, achar que isso mas é só 3 meses, só 4 meses, só 5 meses, tem uma vida inteira pela frente, mas até se retomar esse estabelecimento aí, eu acho que vai ser bem complicado. Então, eu quis colocar esse ponto, porque o que a gente tem visto na realidade é um aumento do número das pessoas em depressão, é aumento no número de suicídios, né? Então, isso para mim era uma coisa que eu gostaria de dizer, porque eu acho que tem que ter aí uma preocupação muito forte de como vai se reestabelecer essas relações humanas, né? Até agora as pessoas não sabem como vai voltar às aulas das crianças, não sabem como vai ser esse contato novo, né? Em relação à maior parte das empresas aí, é cíclico, não é cíclico? Então, assim, tem uma construção a ser feita que eu acho que tem um impacto psicológico muito forte mesmo. E eu não sei quantas gerações a gente perde aí para reestabelecer isso.
Em relação à campanha do Setembro Amarelo, eu acho fundamental, tá? Eu realmente olhei as cartilhas hoje, eu já conhecia, claro, obviamente, a campanha, mas eu fiz questão de dar uma lida, e o que eu mais gostei das cartilhas, que eu faço questão que as pessoas entrem no site e olhem, são os fatores de riscos, né? Eu achei muito legal, até porque eu trabalho com risco, mas não é por isso, tá? Mas eu gostei de fato, porque gera características aí que a gente tem que ficar de olho. Até vou ler aqui em conjunto com vocês, porque eu realmente gostei de importantíssimo. Abuso sexual na infância. Quanto no Brasil hoje a gente tem de número de crianças, a gente tem visto diariamente no jornal, até bebês, né? São coisas absurdas, mas é constante no Brasil. Abuso infantil, alta receita de internação psiquiátrica, doenças incapacitantes. Eu falo isso até com propriedade, né? Quando eu fiz odonto, eu fiquei durante um bom tempo da minha graduação na área de cirurgia, que eram pessoas que estavam oncologicamente com câncer de boca, de nariz e de face, de forma geral de olhos. Quando você tem que usar aquelas próteses, né, que a gente faz as cirurgias, são cirurgias muito invasivas, muitas vezes a pessoa, ela prefere morrer com o câncer do que fazer a cirurgia, porque usar aquelas próteses ali traz para ela uma incapacidade tão grande de viver em sociedade, que para ela viver 3 anos, 5 anos é menos sofrível do que viver aí 10, 15 anos, tendo que ter esse enfrentamento social, que às vezes ela não está, como é que eu vou dizer isso? Não está preparada, né? Não é uma coisa simples. Então, assim, são questões que, de fato, são importantes aí para a questão do suicídio. Outra coisa que eu achei muito legal, essa questão do isolamento social. O isolamento social também gera suicídio. A gente está num período de pandemia, né? Esse período de pandemia, ele tem um aumento de isolamento social muito grande, né? Não só das famílias, não só das crianças, mas de forma geral, né? A gente ficou aí durante um tempo sem muito saber o que fazer. Eu conheço pessoas que ficaram em casa 180 dias, né? Que receberam compras em casa, que nem no elevador iam. Por mais que eu tenha visto o Valmor falar, né? A pessoa já tinha esse trauma de infância, então potencializou por não ir no elevador. Mas é claro, você imagina, eu sou uma pessoa bem racional, tenho, claro, um lado emocional, mas sou bem racional. Você vê na televisão que você vai entrar no elevador, que você vai pegar o vírus, você não vai... Pô, eu não tenho você fica meio assim de falar, pô, onde eu encosto, onde eu não encosto, como é que eu entro, faço o álcool antes, pulverizo antes. Tem um gap, né? É segundos, óbvio que é segundos, mas tem um gap entre o que você ainda não sabe, como você tem que se comportar, que gera ali uma ansiedade, que gera um medo. Claro que depois você vai aprendendo a ter uma rotina, isso vai passando, mas no primeiro momento eu acho que esse tipo de coisa, sim, impactou na vida de muitas pessoas, né? Conheço gente que não usa máscara até hoje, conheço gente que falou que não sentiu a pandemia, que não sentiu nada. Tem extremos, mas essa questão do isolamento social é um indicador, sim, de risco para suicídio. Então, também acho que essa questão aí pode impactar muito os nossos números de 2020 terem aí um valor talvez um pouco maior. A questão de você já ter um suicídio familiar, então quando o Ademir falou aí da questão do pai de família, que perde o emprego, que pede pelo amor de Deus, que como é que eu saio dessa? Eu acho que isso daí sim pode ter um impacto nos filhos a longo prazo, né? Então é uma coisa que a gente tem que ficar de olho e tentar aí precaver o máximo possível as famílias, né? Seja pela religião, seja pelo tratamento psiquiátrico, seja pelo tratamento psicológico, né? Tem várias formas aí. Eu não sou uma pessoa que acha que só uma linha é a melhor linha, tem várias. A questão de tentativas prévias, né? Principalmente adolescentes, esse tipo de coisa também, eu achei importante, porque a gente tem uma cartilha específica para adolescentes, que eu acho super importante os pais lerem, principalmente agora que, né, deixa as crianças no quarto, as famílias estão muito tempo dentro de casa, às vezes até esse isolamento de você falar, deixa a criança no quarto, porque aí eu estou descansada, tal, não sei o quê, talvez isso potencialize ali um desencadear uma depressão, alguma coisa do tipo. E a questão de saúde mental, das doenças mentais, né, já são mais recorrentes que a gente já conhece. Então, assim, tem vários pontos, óbvio, né, tem vários pontos, acho que daria um programa inteiro só sobre as cartilhas, só sobre a Setembro Amarelo. Mas eu quis colocar esses pontos porque, como a pergunta era voltada a isso, a minha área é risco, eu acho que a gente tem que tentar sempre precaver
preventivamente, né? Essa eu acho que, assim como mãe, como profissional, né? Como alguém que realmente se relaciona em sociedade, eu acho que se você encontrar uma pessoa que você pode dar uma acalento, ou indicar, ou mostrar que aquilo ali não seja, né? Não é uma resposta, e a gente tem aí uma vida pela frente, que a gente tem várias possibilidades, que sim, que a gente consiga, né? Eu acho que compartilhar ao máximo as informações relacionadas ao Setembro Amarelo, e eu acho que a campanha é super importante, e eu acho que as informações que tem lá, eu acho que deveria ser mais divulgada. Eu falo porque foi a primeira vez que eu li, tá? Não estou brincando. Quando eu fui convidada para o assunto, eu realmente fui ler, e eu falei, poxa, é uma coisa que talvez, se eu tivesse tido acesso antes, eu teria divulgado para mais pessoas. Então, todos que estejam aqui na live, faço questão que as pessoas entrem no site do Setembro Amarelo, que peguem essas informações e que compartilhem. Eu acho que quanto mais pessoas souberem, de fato, né, como a gente pode evitar ou aconselhar as pessoas, é melhor. Ótimo. Filipinho, agora é sua vez. A nível... maravilhoso, viu suas palavras, Bárbara, primeiramente. Ótimas. Sobre o Setembro Amarelo. Bem concretas, bem profundas. Você viu que eu estudo, né? Que eu não me chamo a palavra, eu estudo. Demais! Estudiosa. Estudiosa demais. Filipinho, agora vamos pegar o Filipinho no âmbito teológico. Qual a importância da espiritualidade para a questão da saúde da mente, Filipinho? Conte-nos. Diogo, mais teólogo que eu é você. A importância da espiritualidade. O que seríamos nós se somos um espírito ou uma alma, porque o espírito é consolador? Se somos uma alma, um ser criado por Deus numa casca. Todos sabemos, isso aqui é uma casca. Eu sou bonito, né? Ai, como eu sou lindo. Brincadeira, todos sabemos que é brincadeira. Vai apodrecer, vai virar pó. Então, o que seríamos nós se não tivéssemos a espiritualidade? Como eu sempre digo, e creio que a maioria, ou todos vocês, sempre dizem, primeiro Deus. Quando vão agradecer alguma coisa a alguém, ou quando ganha um campeonato, eu quero agradecer a todos, mas primeiro a Deus. O que é Deus? Alguém já tocou em Deus? Só se pode tocar espiritualmente. Como poderia um ser de carne e osso ter sido, ser e que vai ser? Impossível. Nenhum de nós conseguiríamos absolutamente nada se não tivéssemos espiritualidade. Espera aí, você é um teólogo, é cristão? Ué, o Valmor também é cristão e é católico. E como eu falei no início, que toda ciência é de Deus, e tem muita ciência aí que é usada para o mal. O que, por exemplo, a bomba atômica? Ela foi criada. E Deus estava lá quando foi criada. E o ser humano resolveu usá-la para matar gente, para fazer uma experiência no Japão para ver se funcionava. Depois de várias experiências que foram feitas com outras bombas,
Vamos experimentar, ver se a bomba atômica mata um monte de gente. Ciência. Pura ciência. Eu vejo parapsicologia no Valmor Romano, não por ser primo, mas por ser parapsicólogo. Eu admiro. Esteve na minha casa, não pude fazer tudo o que ele e a Ine mereciam, mas carinho e coração sabem que aqui tem. Eu ia fazer uma brincadeira aqui, mas a coisa é bastante séria para a hora de brincar. E quando uma pessoa, como um exemplo o Diogo, outro exemplo a Bárbara, também o Valmor me falou, parece que a conexão do Filipinho travou, mas vamos aguardar. É a santa internet, né? Essa abençoada. Vamos esperar um pouquinho. Bárbara, pode falar. Não, mas no Brasil inteiro estava assim. Quando ele ligou para mim, ele falou, Bárbara, minha internet está ruim. Eu falei, a minha também está péssima aqui em São Paulo. Tá geral, no Brasil todo. A telinha dele congelou, mas já que ele volta, daí, Valmor, ele até saiu aqui da telinha, já que eu incluo ele novamente para ele continuar, não é? A apresentação dele. E aí, Valmor, já introduza para a gente, até que o Filipinho se conecte, já introduza para a gente a importância, né, dos pais verem o momento correto de buscar uma ajuda psicológica para os seus filhos, as crianças e os jovens, principalmente, que estão tendo muita, às vezes, dificuldade ou muita pressão, principalmente agora na pandemia, né? Isolamento, não tem aula, estão em casa, não é isso? Não tem contato com os coleguinhas, com a turma lá fora, e os jovens, as crianças, como os pais devem estar atentos. E é um desafio, porque eles têm que se cuidar e cuidar de seus filhos, né? Diga pra gente aí, enquanto o Filipinho se reconecta. Isso. Diogo, veja bem, o cuidado que a gente tem que ter para saber o momento certo que você tem que acompanhar a criança para ver quando ela precisa de um atendimento. Isso é visto nas pequenas causas, nas pequenas coisas, perdão. Tu tem que acompanhar, por exemplo, o humor da criança. Tu tem que estar atento para ver se essa criança tem uma noite de sono tranquila. Tem que estar atento, por exemplo, se a alimentação dessa criança ela é normal, ela é adequada, ela é saudável. Porque quando o trauma, Diogo e Bárbara, que nem a gente falou antes, que o trauma ele está geralmente num percentual assim muito alto, acima de 90%, ele vem do ventre materno. A criança, ela exterioriza algo que ela sente, mas ela não sabe o que é. E ela não sabe de onde vem. Nós temos casos, por exemplo, eu tive um caso essa semana de uma menina que tentava, por várias vezes, ela tentou suicídio. E a questão, por exemplo, dela tentar o suicídio era porque quando ela estava no ventre da mãe, ela era gêmea de uma outra criança, e com menos de 30 dias de gestação, houve um aborto natural da outra criança.
a mãe não soube, não tem como constatar depois, quando tu sabe que está grávida e começa a fazer exames. Só que inconscientemente essa criança ela se sentia inútil, e para nós temos muitos casos assim, diariamente temos casos assim. Ela se sentia inútil por não ter salvado a irmã, tá? E por não se sentir com direito de viver, por ela não ter salvado a irmã, ela estava também tentando o suicídio. Então, é nessas pequenas causas, nesses pequenos movimentos que a gente tem que prestar atenção. Mas o sono é um dos fatores que mais determinam, né, a possibilidade de tu visualizar quando a criança não está bem. Se a criança não dorme, se a criança não tem um sono tranquilo, vai atrás, procura, vê. Mas eu tenho uma coisa também importante para dizer, vou concluir que depois o Filipinho ele retoma. Nós temos, e se me permite, Diogo, já que estamos dentro desse assunto, eu ia deixar isso aí para mais tarde, mas eu para mim não deixar fora nenhuma letra, eu escrevi aqui para poder deixar muito claro aquilo que eu quero dizer. O Filipinho, primeiro, no começo da nossa conversa, ele falou que muito pouca gente sabe o que é suicídio. Muito pouca gente também sabe o significado da palavra depressão. Depressão quer dizer buraco. Depressão quer dizer lá embaixo, no fundo do poço. Tu pode ver que na geografia, às vezes, andando pela estrada, tu vê alguma placa que está escrito, cuidado, depressão. É porque tu vai descer. Então, muito pouca gente sabe o que é a palavra depressão. Então, veja bem. O sintoma apareceu antes do diagnóstico. Por exemplo, alguém teve dor de cabeça, era o sintoma, e alguém foi lá e estudou. Quando se estudou o sintoma, se desenvolveu uma droga para tratar o sintoma. Tá? Só que o estudo parou por ali. Nos primórdios, isso foi até bom, porque se eliminava o suposto sintoma, que poderia ser a dor de cabeça. Só que ninguém se preocupou em estudar a causa desse sintoma. Entende? Ninguém se preocupou em estudar a causa deste sintoma. E ali, com o passar do tempo, o que aconteceu? Passou a se ver essa situação como um potencial econômico. Eu vou dizer por quê, Diogo, que eu estou dando essa explicação. Tá? E, aproveitando que o próprio sistema está doente, isso quer dizer o quê? O povo fácil de ser manipulado, tá? Criou-se uma cultura de que só o remédio cura. Isso é perigoso. Criou-se uma cultura que só o remédio cura. E ali é que está, talvez uma das perguntas que o Filipinho provavelmente vai fazer depois, eu acredito que eu já esteja respondendo agora. Quando surge alguém, ou quando surge alguma linha alternativa que venha, de uma certa forma, não bater de frente, mas sim mostrar que tem uma outra forma de se sair dessa situação, acontece aquilo que está acontecendo conosco. A discriminação por trabalhar a mente, muita gente dizendo que a gente é médicos de loucos, muita gente escondendo uma procura, numa situação que às vezes ela é extremamente simples para nós resolver, mas ela é extremamente complicada para quem está vivendo. Tá? E por que eu estou fazendo, por que estou lendo essa parte aqui que eu escrevi hoje de tarde para colocar hoje de noite?
Porque agora eu vou voltar naquela situação da criança que não dorme. O que a gente faz? A primeira coisa quando uma criança não dorme, a gente leva para que profissional? Psiquiatra. E ali, sabe o que o psiquiatra geralmente receita? Remédio. Ritalina. Eu tenho um apontamento sobre isso. Diversos professores, né, tem até aí uma fraude muito famosa até, né, que tinha a questão de pagar aí para professores algumas indústrias farmacêuticas para receitar para crianças, e não era o ideal. O que o senhor está falando, eu acho extremamente importante, né, existem fases medicamentosas, né, mas a cultura da medicamentalização, ao invés da cultura da saúde, eu acho que talvez seja aí um grande caos para o país. Mas só esse apontamento, porque essa medicação realmente é a primeira a ser dada, e tem aí como é que eu vou dizer isso, né? Tem aí um lobby, vamos dizer assim, né? Sim. Um lobby muito forte para que esse tipo de medicamento, não essa marca em si, mas alguns medicamentos sejam receitados, até o canabidiol, né? Vários outros aí, às vezes de uma forma que talvez não fosse ser o ideal. Porque, na realidade, Bárbara, veja bem, em momento algum, a gente prega, ou a gente defende, ou a gente orienta que não se procure o médico. Tá? Porque tem um momento que ele é necessário. Mas nós temos, nesse texto aqui, que eu escrevi hoje de tarde, tem uma outra parte também, nós estamos já tendo uma grande aceitação por parte de algumas especialidades da medicina, alguns psicólogos, que são muito poucos ainda, tá? De que estamos tendo uma evolução dentro dessa área. Porque antigamente se estudava a doença, e hoje já temos uma ótica diferente, se estuda a prevenção, se estuda a saúde. Então, só para complementar a resposta, Diogo, depois o Filipinho vai retomar o que ele estava falando, prestar atenção no comportamento da criança, principalmente sono, alimentação e humor. E ali, quando tu percebe que tem alguma coisa dentro desses três itens que te chama atenção, que não é normal, ali tu vai ter que começar a ver, averiguar, buscar, mas antes de dopar essa criança. Tem muitas alternativas. Faça uma experiência, senta com essa criança, lá sai um pouco das redes sociais, o pai e a mãe, tira um tempinho para essa criança, porque muitas vezes essa criança, ela já tem uma predisposição, ela tem um trauma, é aquilo que a Bárbara estava falando há pouco, principalmente agora na pandemia, fechada dentro de casa. Só que quantas e quantas crianças elas estão dentro de casa, só que e os pais estão ali, só que elas não estão junto com os pais. E ali, no momento, nós atendemos muitas crianças, muitos adolescentes de 10, 12, 14, 16 anos, que eles estão perdidos nas drogas. Tá? Mas por quê? Porque exatamente faltou aquele olho clínico, quando a criança tinha 6, 7, 8, 9, observar o comportamento dessa criança, ver como é que era o sono, ver como é que era o momento que essa criança saía do quarto e ia para a cozinha tomar café. Então, Diogo, eu não sei se eu deixei bem claro, tá? Mas observar, né, que a criança, ela, tudo aquilo que ela quer dizer é nos pequenos gestos, nos comportamentos assim, um pouco diferenciado da grande maioria. Quando acontece alguma coisa assim, presta atenção, porque ali tem alguma coisa que tem que ser observado, que tem que ser pesquisado, e automaticamente tu vai prevenir
aquilo que lá na frente poderia ser uma situação extremamente complicada. Excelente, Valmor. Excelente. Filipinho, dê continuidade à sua interferência sobre espiritualidade. Sua conexão caiu, agora eu alternei com o Valmor a pergunta seguinte, agora você continua de onde você pausou, a questão da espiritualidade, por favor. A questão da espiritualidade, eu penso que já falei o suficiente, me deixei entender que, acima de tudo e de todos, há um Deus que não é carne, não veio do pó, e tem que ser visto sempre primeiramente. Então, sem espiritualidade, não importa a religião. Teve um dia que eu fui pregar. Eu sou pregador, sim, não sou pastor, não, sou pregador. Eu fui pregar e dei glória a Deus na minha pregação por ter sido católico 50 anos. Vários da igreja me olharam como se eu fosse o demônio. Mais à frente na pregação, eu disse que muito mais católicos possivelmente irão ao céu do que crente. Eu estou escondendo, não estou falando, não, estou mostrando. Espiritualidade, minha gente. Eu recebi algumas críticas, poucas, mas algumas, de que eu não devo chamar os brasileiros de brasileirinhos. Eu vou continuar chamando de brasileirinho como eu chamei o presidente de brasileirinho. Ninguém é mais do que um brasileirinho. Não existe um brasileirão, um brasileiro, um brasileirinho. Todos nós somos extremamente sensíveis a tudo que vem acontecendo e que virá acontecer. Brasileirinhos, meus queridos. Bom, Jesus foi criticado e até hoje. Imagina eu nada. Então vocês vejam que não importa a religião. Eu não critico quem não é cristão, não critico. Eu posso não concordar, mas eu tenho que aceitar. Mesmo sem concordar, porque é ele, é ela que não é. Então, teve uma vez que eu tinha uns 16, 17 anos, eu me achava bonito. E na época, o locutor jovem, quanto mais grosso falava, mais chamava atenção. Shalom, Luciano! Quanto mais a voz grossa, mais chamava atenção. E eu, no início da carreira, eu me achava. Depois, agora eu coloco fotos minhas daquela época, me acham horrendo e dizem que hoje eu sou menos feio. Bom, também, melhorou. E lá em Campo Grande, eu trabalhava na Rádio Cultura, Rádio dos Padres, lá eu fazia às 11 da meio-dia o programa de Roberto Carlos. E depois do meio-dia eu corria para o restaurante ser faxineiro e garçom, porque o salário de locutor não dava para eu comer. Uma historinha boba no meio, mas eu vi uma pessoa que eu não falei uma palavra, mas eu vi uma pessoa passando por mim, aos meus olhos, eram feias, era feia aquela pessoa. Não vou nem dizer que era homem ou mulher, mas era feia, fisicamente. Imediatamente, algo em mim, pode o senhor Valmor Romano dizer que foi meu subconsciente, meu inconsciente. Eu digo que foi Deus que me disse, Felipe, a alma daquela pessoa feia é muito mais branca que a sua.
Eu prefiro dizer que foi Deus. Ah, mas foi inconsciente. Tá bom, foi inconsciente. Mas para mim foi uma pancada que eu acho até os feios bonitos hoje, porque eu consigo ver através dos olhos, como vocês três disseram, que quando me veem, veem através dos olhos que eu sou uma pessoa boa. Primeiro que Jesus falou que ninguém é bom, só Deus. Mas tudo bem, vamos ser um pouquinho felizes e nos acharmos bons. Pode falar. Você me chamou a atenção, Bárbara? Não, eu estava aqui arrumando a câmera, mas eu queria falar uma coisa que eu acho que tem tudo a ver com o que você está falando aí. Quando eu era criança, não estou brincando, né? Eu fiz muito trabalho voluntário, muito, né? E também fiz na igreja, em vários lugares. E aí, um dos lugares que eu fiz foi em hospital para crianças queimadas, né? Crianças queimadas. E aí, eu até achei interessante você comentar isso, porque antes de começar a live, o Valmor falou assim para mim, Bárbara, eu acho sua risada leve e eu acho que você... ri naturalmente. Eu vou falar uma coisa que é interessante. Quando eu era criança, eu nasci rindo, tal. Eu realmente sempre fui bem alegrinha, assim. Mas eu tinha uma coisa de sempre que uma pessoa olhava para mim, eu pensava que se a pessoa me visse feliz, ela ia ficar feliz. Então, eu aprendi isso lá. Por quê? Porque as pessoas, normalmente, quando tem rosto queimado, alguma coisa, né, que sentem isso, normalmente elas se afastam, né, dos outros. Então, sempre que uma pessoa olhava para mim no hospital, eu sorria. E virou uma coisa automática minha. Não era forçado, mas acabou sendo uma coisa que... por incrível, é interessante o que você está falando. A gente aprende a amar as pessoas, não é esse amor, né, mas a gente aprende a amar as pessoas por olhar elas como elas realmente são. E foi lá que eu aprendi, não estou brincando, foi lá que eu aprendi. As pessoas eram assim, a gente olhava para elas podiam ter qualquer coisa física, mas era segundos que aquilo ali você não percebia mais. E chegou a um ponto de eu ir no hospital e eu não consegui mais nem perceber. E aí o pessoal tira sarro de mim até hoje, que fala que eu acho que todo mundo que é feio é bonito, todo mundo que eu não tenho isso. Para mim, todo mundo é bonito, eu gosto de todas as pessoas. É uma coisa assim... Para mim, o comportamento da pessoa, a forma que ela tem, o jeito que ela é uma coisa que vale tanto. Mas, de fato, onde eu aprendi foi lá no hospital, porque eu olhava para as crianças, eu olhava para as pessoas e, para mim, era óbvio que nada ali era simples e ali as coisas eram muito complexas. Mas eu era criança também, eu tinha 14, 15, 16 anos. Não, tinha 14. Então, assim, mas lá eu vi que a nossa reação fazia com que, às vezes, aquela pessoa que não sorria, ou aquela pessoa que estava muito triste com ela mesma, né, numa situação ímpar, ficava alegre, ficava bem. Então, virou uma rotina na minha vida, mas foi uma coisa bem natural, mas a gente, é segundos mesmo, chega uma hora que a gente não percebe mais, o que você falou é muito real, quando a gente olha para as pessoas realmente como elas são, a gente se apaixona por todas as pessoas. Perfeito. Então, se apaixonaram por mim? Gente, uma declaração de amor ao vivo. Olha lá! Por todos! Diogo, me permite, ela toma parte aí, um absurdo, mas tudo bem, está perdoado. Mas uma gargalhada em homenagem ao Valmor. Diogo, é só fazer uma observação no que ela falou, e depois, se você me permite, se eu não estiver fugindo ao protocolo, porque a Bárbara é mulher, eu tenho uma pergunta, e dentro dessa uma pergunta, o senhor Valmor Romano, parapsicólogo, devo chamá-lo de doutor, Valmor Romano? Não, não precisa. Mas o senhor é doutor? Não. Muito bem. Eu tenho uma pergunta que são 5 perguntas, eu falei que ia ser chato com ele. Primeiro, senhora Bárbara Cristal, eu amo a todos, porque Jesus mandou amar. Mas tem pessoas que eu convivi, inclusive, vocês sabem onde eu trabalho, que eu amo porque Deus mandou amar, porque são insuportáveis, falsas, malvadas, malignas. Mas eu amo, só que não, Deus falou, ame ao próximo como a ti mesmo. Mas ele não, porque eu não me suporto, muitas vezes eu não me suporto. Então, amar sim,
mas eu não suporto certo tipo de gente que é extremamente falsa. Não foi para rebater o que você falou. Eu imagino assim, né? A gente estava falando, né, eu entendo exatamente o que você está falando, eu entendo claramente, é que todo mundo tem pontos positivos, pontos negativos, e nem com todo mundo nós vamos lidar, ou nem todo mundo nós merecemos em nossas vidas, né, são coisas distintas, mas claro que a pessoa deve ter alguma qualidade, para alguém ela deve ser especial, obviamente isso acontece, mas eu entendo o que você quer dizer. Muito obrigado. Senhor Valmor Romano, com a permissão do comendador Diogo Henrique. O senhor presta atenção, eu vi que você presta atenção desde o início da pergunta até o final, e sabe que tem várias perguntas no meio. Faça uma por vez. De certa forma, indiretamente críticas. Estou bebendo suco de uva, gostoso. E você vai prestar atenção desde o início até o final, e você vai saber responder as perguntas. Posso fazer, comendador? Pode. Bárbara, com licença. Faça uma por vez, eu não tenho nada para anotar aqui, né? Faça uma por vez. Não, eu vou falar devagar, como diz, o meu pai me escreveu uma carta, filho Laimir Filipini, estou escrevendo essa carta bem devagar, porque sei que a sua leitura é péssima, então vai ler devagar também. Muito bem. Vamos, Romano. Não responda até eu dizer, vai, meu amor, tá bom? Vamos, Romano, para psicólogo. Qual a categoria ou a linha que mais contesta a parapsicologia? Nisso eu já incluo, se tiver algum pastor que não contesta e que te apoia, diga o nome aqui e eu ficarei feliz. Eu te apoio. Eu não sou pastor, mas eu te apoio. Sou cristão como tu. 2 segmentos diferentes, mas eu apoio você. Não porque é meu primo, não. O que se vislumbra desse momento em que vivemos e que continuaremos vivendo, não vai ser só até dezembro, não adianta falar isso que eu não acredito. Daqui por diante, na área da parapsicologia, tem uma tendência por parte da sociedade, tipo médicos, tipo, você trabalha inclusive com padres, padres eu sei que tem muitos que apoiam, não sou contra, eu apoio. Pastores eu nunca vi, você que vai me dizer. Que incentivam as pessoas, os seus rebanhos das igrejas, que somos ovelhas, segundo Deus, incentivam a ciência, a parapsicologia, o que você nos apresenta, o que você nos coloca. Dá para você responder isso tudo em menos de 5 horas, por favor? Eu vou responder em menos de 5 minutos. Ótimo. E até porque parte dessa resposta eu já dei antes, porque eu tinha... Sabe que como a gente já tem uma pré-cognição, isso se chama pré-cognição, é conhecimento antecipado, eu sabia em partes aquilo que tu me perguntaria. Porque você não falei que ia ser chato. Não porque a gente tenha combinado isso, mas sim porque eu sei que muita gente quer saber isso. Em primeiro lugar, classe que contesta nosso trabalho. 2 segmentos. Um com conotação religiosa e um com conotação econômica. Para pastor, não para padre, tá? Mas para pastor, a hipnose, a parapsicologia é coisa do encardido. Eles não aceitam e não orientam ninguém a fazer. Segunda classe, quem tem conotação econômica, é aquilo que eu falei antes. O sistema está doente,
se implantou uma cultura de que só o remédio cura. Qualquer outro segmento que vier na contramão dessa ótica, automaticamente ela vai ser contestada. Aí tu sabe, né? Todo mundo sabe quem é que receita antidepressivos, e a gente sabe muito bem o que tem por trás de tudo isso. Quando nós conversamos na outra live, Felipinho, tu vai me permitir fazer esse comentário de novo. Na carteira de cigarro se coloca fotos de crianças mutiladas, de pessoas com câncer, que isso foi obra do nosso grande ministro José Serra, né, quando ele era ministro da Saúde. Ele é dono dos maiores, talvez um dos maiores laboratórios do Brasil, acho que isso todo mundo sabe. Então, eles venderam a imagem de que aquelas fotos que estão nas carteiras de cigarro seria para impressionar o fumante para parar de fumar. Só que, na realidade, é outra completamente diferente. É a conexão com a doença. Toda vez que a pessoa olha aquela foto que tem na carteira de cigarro, ela se conecta com a doença e automaticamente, quanto maior conexão tu faz com a doença, mais probabilidade tem de contrair. Então, veja bem, né? A gente sabe o que tem por trás de um grande laboratório. Então, a segunda parte é que tem conotação econômica, então não precisa dizer quem é, subentende-se. O que vai acontecer de agora em diante com a pandemia, com a parapsicologia em relação à pandemia, Vladimir, não vai mudar nada. Não vai mudar nada porque aquilo que eu falei primeiro, e a Bárbara depois, ela em partes, ela endossou, isso aqui veio potencializar. Né? Veio potencializar. A grande maioria das pessoas que se suicidam, mesmo agora dentro da pandemia, elas usam a pandemia como desculpa, mas elas já tinham uma predisposição antes, que provavelmente um fato, por exemplo, que aconteceu, que eu contei há pouco, uma menina que nós tratamos, que tinha uma criança junto com ela, e essa irmãzinha foi embora, então ela entendia que ela deveria ir também. Então, claro que, por exemplo, assim, a grande maioria das vezes, quando a gente vai beber uma cerveja, a gente vai beber para comemorar alguma coisa. Tu cria um motivo para ir tomar uma cerveja. Então, essa pessoa que se suicida, ela aproveita o motivo da pandemia, mas a situação ela vinha de antes. Porque muita gente, muito pior do que essa pessoa se suicidou, não se suicida. Entende? Então, dentro dessa ótica, eu vejo que vamos demorar para sair dessa. Vamos demorar. Vamos ter perdas econômicas, vamos ter pessoas que daí a pouco morreram, ou vão morrer, ou vão se suicidar. Vamos ter marcas assim, que nem acho que a Bárbara falou há pouco, talvez nós vamos precisar várias gerações para recompor, vamos dizer, toda essa situação. Mas dentro da parapsicologia, a gente vê isso como algo que, se não tivesse acontecido a pandemia, a parapsicologia teria o mesmo caminho, teria muita coisa para fazer, muito, 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 porque a grande maioria das pessoas precisam de alguma coisa, tá? E nós temos aquilo que eu falei há pouco, o nosso sistema está doente. Então, a doença do nosso sistema, a pandemia, ela só veio agravar um pouco o nosso sistema, porque já está doente. Porque tu pode ver, hoje a gente mora no mesmo prédio e a gente não se conhece. A gente não tem tempo para nada. Tá? Então, o que é isso? Nós estamos sob uma pressão constante de que tem que consumir, de que tem que comprar,
A gurizada de hoje, eles é prazer imediato, tem que ser para agora, não pode ser para amanhã, tá? Então, os valores estão se perdendo e nós estamos perdendo o controle. Então, a pandemia, ela só veio dar... O que o senhor comentou aí, eu achei super interessante, tanto que durante a pandemia, um dos comentários que eu mais ouvi foi que as pessoas tinham muitas superficialidades, né, e que a pandemia deixou isso muito mais evidente. Então, as pessoas, elas olhavam para aquela quantidade de roupa, de sapato, e elas percebiam que, como elas não tinham onde ir, elas não tinham para quem mostrar, elas também não estavam usando em casa, né? Então, assim, teve várias coisas que eu acho que foram colocadas em xeque, né? Então, eu achei interessante esse seu comentário, porque isso ficou muito mais ali, eu acho que feridas abertas mesmo, né? Nessa questão, porque as pessoas começaram a se enxergar o comportamento delas e que muita coisa realmente não era importante, que elas valorizavam demais como algo assim, né, primordial na vida delas, e depois elas perceberam que não era tudo isso. Eu não sei como vai ser depois que voltar um pouco mais à normalidade, mas assim, eu percebi muitas pessoas se colocando em xeque, principalmente em relação a vida, carreira, relacionamentos sociais, e muitos casamentos, tem várias questões aí. Porque, na realidade, Bárbara, a gente sempre comenta, por exemplo, o seguinte: se nós tivéssemos que ficar um ano sem comprar roupa, sem comprar sapato, sem comprar móvel dentro de casa, é bem tranquilo. Ninguém vai morrer, ninguém vai sofrer por causa disso. Nós não podemos deixar de comprar alimento, não dá para ver o que está escrito. Né? Mas a roupa e calçado, nós podemos parar de comprar. Tá? Só que antes a gente não conseguia ver isso. Nós moramos numa cidade muito pequena, comparando com São Paulo, comparando com Brasília, comparando com onde mora o Diogo, 120 mil pessoas. Só que aqui, se você quisesse comer uma pizza, em plena segunda de noite, em plena terça de noite, você tinha que reservar uma mesa. Chegava lá, não tinha lugar. Então, precisava acontecer alguma coisa para que o ser humano pudesse valorizar menos o ter e valorizar mais o ser. Perfeito. Perfeito, Valmor. O Filipinho vai retornar, pediu 2 minutos, tá? E a Bárbara travou a conexão dela, mas a gente vai continuar aqui. Tá. Valmor, mensagem para a humanidade e a posteridade. E por que, Valmor, deve-se quebrar todo tipo de discriminação em busca da ajuda para a saúde da mente? Qual a mensagem final que você tem para a humanidade? Para quebrar de vez todo tipo de discriminação. Vamos quebrar esse paradigma de buscar a saúde da mente, né? O profissional que cuida desse fator tão importante nos dias de hoje. Diogo, aquilo que eu acabei de falar, no momento que nós passamos a valorizar mais o ser, nós estamos dando uma conotação completamente diferente à nossa existência. Uhum. Então, lembra na outra live eu falei, Diogo, o que mais polui o universo não são os gases que a gente emite pelos ares, não são os lixos que nós atiramos dentro do rio. O que polui mesmo o universo é a negatividade. É aquilo que a reclamação de todo dia, a queixa de todo dia, o mau humor, a inveja, né? Enfim, tudo isso. Então, a partir do momento em que a mensagem que eu deixo para a posterioridade, Diogo, é justamente olhar de uma forma um pouco diferente, porque veja bem, não é que dentro desse contexto a gente defenda que precisamos ser pobres, não é isso. A ganância é diferente do que a ambição. Eu preciso ser ambicioso, eu tenho que ser ambicioso. Até porque, lembra que nós falamos a outra vez, a Bárbara está de volta.
Tá de Lembra volta. que nós falamos a outra vez, né, Diogo? O universo, ele investe na gente como que nós fôssemos instituições financeiras. Ele investe muito em nós, na capacidade, na inteligência, na sabedoria, num corpo perfeito. Então, o que o universo quer da gente? Ele quer o retorno. Aquilo que ele investiu, ele precisa que a gente dê um retorno. Então, nós precisamos ter ambição. Nós precisamos colocar a serviço do universo, da humanidade, do planeta, tudo aquilo que nós temos de bom, de potencial. Então, a partir do momento que nós vamos valorizar aquilo que nós somos, aquilo que nós sabemos, automaticamente nós vamos dar uma conotação diferente no nosso sentido, no sentido de viver. E eu só quero fazer um adendo agora, rapidamente, porque eu vou contrariar agora uma colocação que o Filipinho fez. A nossa estrutura humana, ela é composta por 3 dimensões. A nossa dimensão espiritual, que é a nossa alma, a nossa dimensão física, que é o nosso corpo, e a nossa dimensão psicológica, que é a nossa mente, que ela, no ventre materno, é só inconsciente, depois a gente tem a mente consciente também. Quando, Filipinho, tu falou que nós temos uma casca, eu não concordo contigo. O nosso corpo, ele é o santuário da nossa alma, ele abriga a nossa alma. E se a gente quer que a nossa alma fique bem alojada, bem hospedada, o nosso corpo tem que estar bem. Então, por exemplo, assim, vai chegar uma hora, claro, ele vai se decompor. Mas até que nós estamos vivos, até que o nosso corpo, ele é o abrigo da nossa alma, ele tem que ser visto como tal. Então, nós precisamos saber que só somos felizes se temos plenitude. E a plenitude, ela acontece quando? Quando a dimensão espiritual, física e psicológica, elas estão em harmonia, estão na mesma frequência, estão em comunhão. Adriano, exatamente isso que eu não consegui completar quando caiu a internet aqui. Nós precisamos de espiritualidade. Você falou que nós somos o santuário da alma. Nós somos o santuário do Espírito Consolador. E isso está na Bíblia. E eu concordo com a Bíblia. É claro que detém também nossa alma, que é ela que vai para o céu. O Espírito volta para Deus, o Espírito Consolador, o Espírito Santo. Então, eu não quis dizer o que você entendeu, porque eu não consegui completar aquela hora e possivelmente tenha me fugido o pensamento. Concordo plenamente contigo, é isso mesmo. E temos que manter nosso corpo saudável. Aliás, desde que se nasce, se quer ser saudável, porque é o templo do Espírito Santo. Era só para completar que eu não tinha completado aquela hora. Perdoa. Maravilha. Filipinho, aproveitando aí o seu ensejo, enquanto a Bárbara se reconhece... Desmaiou? Ela desmaiou, porque de tanto dar risada. Eu sou apaixonado pela risada dela, porque literalmente é risada. Mas o amor é mais apaixonado, então. A risada dela, Filipinho, ela é espontânea, né? É algo que vem da alma, assim, de forma automática, né? É muito espontânea. É algo... É coisa de alma, né? É coisa de alma. Diga para nós, Filipinho, o seguinte, uma mensagem para a humanidade e a posteridade. E você vai recitar para nós um poema. Eu deixei para você esse desafio. Você vai recitar para nós um poema, Filipinho. Qual poema você leria para nós? Você não tinha outra coisa para pedir, não? Ou uma passagem de um texto importante para você que conecte-se com essa nosso tema de hoje. Uma passagem de uma obra, de suas
seus livros, né, escritos. O que você tem aí de valoroso para nós nessa noite? Uma passagem que você lembre. Pode ser do livro mais sagrado do mundo também, né? O livro mais especial do mundo. Ele fala isso porque, ultimamente, eu li vários livros, inclusive o meu, mas eu não gosto, porque eu vivo da minha voz para ganhar dinheiro. Agora, como eu sou um homem público e também não posso fazer coisas erradas em público, caso as faça escondido, eu sou um formador de opinião, como você, como o Valmor Romano, como a Bárbara Cristal. Todos nós sabemos disso, né? Então, eu não faço propaganda de livro, não falo o nome de lojas, a não ser falar da senhora Magalu, Magazine Luiza. Gente, que absurdo. Isso não está na minha constituinte. A minha constituinte é aquela, boa ou ruim, ela foi escrita pelo Congresso Nacional. Pode falar mal de deputado, pode falar mal de senador. Podem falar mal. Vocês têm que ter direito, tem todo o direito. Mas foi você que botou ele lá. Se a Constituinte está errada em alguma coisa, e em alguns pontos, e claro que tem erros, tanto que tem adendos toda hora, foi você que votou no seu deputado, no seu senador. Não faz nem 2 anos, e a maioria de vocês não lembrem quem votou. E o que a senhora Magalu, a senhora dona da Magazine Luiza, fez? Peraí, Felipe, não fala nada não, você vai falar mal dos negros. Não, eu não vou falar mal dos negros. Eu também não entendo como o negro no Brasil é a minoria, sendo que 73%, se não me falha a memória, é negro. Não me falha a memória, é negro. Ah, você fala isso porque você é branco? Sim, eu sou branco puro mesmo, da Itália, branco, dos olhos azuis, de todo tempo, sempre fui branco. Mas amo os negros. Meu filho mais velho aqui em casa eu chamo de negão. Carinhosamente. Que é isso de colocar? Isso pode ser para posterioridade, para uma mensagem de alento. Ela está ferindo a Constituição, gente. Se ela só vai dar para negros emprego a partir do ano que vem, ela está jogando contra os brancos, indígenas, amarelos, verdes, todos os outros. Imagina se essa senhora tivesse colocado a partir de 2021, só darei emprego para brancos. Seria açoitada. Mas ela falou que isso vai dar. E vários amiguinhos meus no Facebook estão colocando como uma pérola. Ela está infringindo a lei. A nossa lei, a nossa Constituição. É o cúmulo do absurdo. E não venham me dizer que o negro, o aleijado, eu prefiro dizer aleijado desde o início, é falar de aleijado, outros dizem deficiente físico. Tudo bem, então eu sou deficiente físico. Estou aleijado, o meu nariz é muito maior que o normal. E aceito todas as brincadeiras. O meu também. O teu é maior que o meu. Nós brigamos sempre pessoalmente sobre isso. É uma concorrência desleal. É interessante que alguns meios de comunicação, aí eu me nego a falar o nome, achou a coisa mais linda do mundo.
só dá emprego para os negros. Ela poderia colocar aquela taxa que está na Constituição, que está, né? Tanto por cento de negros que são minoria. Minoria, aí está ensinando para o brasileirinho que minoria pode ser 70 e poucos por cento. Bom, minoria é minoria. Como falam os homossexuais, enfim. Eu não vou me prolongar nisso, porque amanhã a possibilidade de um processo é bastante grande. E eu não tenho dinheiro para pagar advogado. Então não me processem, não vai adiantar. Eu vou para a cadeia, mas depois eu saio. Né? Olha, tem vários irmãos que estão nos assistindo. Já é para ir embora? Está na hora, né? Não, ainda está cedo. Tem quantas mil pessoas assistindo? Quantas mil pessoas estão visualizando? Vixe, já tem 31 mil, Felipe. Tá bom. 31 mil. 31 mil. Eu estou falando, eu acho que a Bárbara levou o tombo, viu? Todos nós conhecemos, nós irmãos e irmãos, com 2 Is, com 1 I. Nós conhecemos essa parte, claro que o Romano é nosso irmão, não com 2 Is, mas é nosso irmão. Eu tinha que ter uma luz aqui, porque o zoinho para essas letrinhas tão pequenas. Por que escreve a Bíblia com letra tão pequena, né? Salmo 133. Eu levo comigo desde menino e aprendi a adorá-lo com Deus. Foi um grande sábio que escreveu, né? Um tal de Davi, todos sabemos quem foi. Um pecador? Como Davi pecou? Mas era um homem segundo o coração de Deus. E ele, na hora de contemplar o Senhor, ele declamou: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Em outras Bíblias está escrito um pouquinho diferente. Como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Procurem estudar esse versículo, esse capítulo da Bíblia, 133, para entender o que quer dizer as vestes, a barba de Arão. Não é um velhinho lá de barba, tá? Estudem. Eu passei a amar muito mais esse capítulo da Bíblia, de Salmos, depois que eu entendi tudo que isso quer dizer. É impressionante, é fantástico, como diz o Diogo. Como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Depois inbox, ou até podem postar e me marcar no Facebook, quem procurou entender o que está escrito no Salmo 133. Eu não sabia até 9 anos atrás. Até começar a teologia, eu não entendia quem é esse Arão, que barba é essa, que vestes são essas. Hoje eu entendo a importância de uma pequena, gigante montanha e os olhos de Deus. Essa é a minha mensagem. E os momentos em que eu fui duro, e no dia 29 serei mais duro ainda, vocês não estão vendo o outro Vladimir Filipim aqui, não. É o mesmo Vladimir Filipim falando assuntos diferentes. Quando eu estou aqui na Rocinha, como estou hoje, eu não me travisto de colono, de agricultor, de pé no chão, na roça. Não, eu sou assim. Eu me travisto, eu me coloco de belos ternos, sim, bons ternos, bons sapatos. É quando eu sou um ator
Não falso, ator. Eu estou atuando no Palácio do Planalto ou no Palácio da Alvorada, junto ao senhor presidente da República. Aí sim eu sou o mestre de cerimônias da presidência da República. E quando eu saio de lá, muitas fotos, muitas gravações eu faço saindo de lá, desejando um bom fim de semana, enfim. É daquele jeito. Eu vou abrindo gravata, abrindo a camisa, até chegar no carro e vi na minha Kombi 1962, azul das portas verdes, e venho para a Rocinha de novo, que é onde eu, trabalhando, eu sou feliz lá no Palácio, mas eu sou mais feliz sendo mais eu, com as galinhas correndo atrás de mim, porque estão com fome. Só por isso. Deus abençoe. Amém. Agora, então, enquanto a Bárbara não acessa novamente, eu irei fazer uma oração para a saúde da mente. Tá bom? Perfeito. Oração para a cura mental. Com o poder do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, no seu nome amável e adorável, eu agora quebro os padrões de doença mental e insanidade codificadas em nosso sistema ancestral. Venho contra todo comportamento anormal, anticristão, paranoia, depressão, esquizofrenia, loucura, padrões de agressividade e passividade, desordens da personalidade e hábitos nervosos. Venho contra toda dureza de coração, padrões maníaco-depressivos e modos estranhos. Faço parar toda ferida e repressão da masculinidade. Ponho fim aos padrões genéticos de suprimir e prejudicar a feminilidade. Tranco os caminhos ocultos de autodestruição que solaparam minha história e nossa história familiar. Senhor, saturai essas áreas com o vosso perdão, vossa graça e paz. Pai, concedei que a saúde e a integridade mental sejam inscritas no tecido de nossa linha de família. Concedei que cada um tenha a mente de Jesus Cristo, que surjam o pensamento claro, o equilíbrio emocional e padrões sadios de relacionamento. Venho contra todos e quaisquer padrões de desequilíbrio emocional e espiritual, incapacidade de rezar, de estudar, de trabalhar e expressar a alegria cristã. Senhor Jesus, eu vos peço infundir o espírito de pureza e santidade em nossa linha de família. Dou-vos graças, Senhor Jesus, pela vossa infinita misericórdia. Amém. 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 Parece que a Bárbara, de fato, ela está tendo uma dificuldade de estar retornando, tá? Deixa eu ver aqui. Vamos aguardar só um pouquinho para ver se ela consegue. Ah, agora foi. Agora a Bárbara apareceu. Agora foi. Gente, tô me sentindo no jogo de futebol, sabe? Não combinou com os russos, não combinou com a internet. Você é uma horrorosa. Não combinou com a internet. Pronto, agora deixa ela falar meia hora aí e eu vou ficar aqui esperando. Bárbara tá travando. Bárbara. Tô ouvindo aqui tudo. Sua mensagem para a humanidade e para a posteridade
dentro de nosso tema de hoje. Seus agradecimentos finais. Gente, eu agradeço muito. Eu vou agradecer primeiro, tá? Agradeço de verdade o convite. Até falei pro Diogo, falei, tava tão bom, Diogo, eu caí aqui na internet. Realmente foi um papo muito legal. Não, de verdade, eu acho que é um papo que normalmente ele é visto assim, com muito embate. Eu acho que ele foi aqui de uma forma bem leve, tranquila. Eu acho que o Ademir fez perguntas contundentes, né, para o Valmor, ele levou assim numa tranquilidade de resposta, mostrou aí várias vertentes. Eu acho que isso é uma coisa extremamente saudável. Colocou questões complexas, né, como a questão econômica, colocou a questão do lobby, colocou a questão medicamentosa, né, para quem prestou atenção na live, teve muitos pontos que, apesar de ter sido de uma forma leve, são muito fortes, né, então, assim, isso eu achei ótimo, né, eu também aprendi muito, gostei muito de entender mais sobre a parapsicologia, não era um assunto ao qual eu tinha muito conhecimento, então, realmente, gostei de verdade. Agradeço todas as pessoas que assistiram, eu vi aqui, na hora que eu caí, né, que eu olhei pelo Facebook, tem bastante gente vendo, então eu acho que é uma alegria, né? Você caiu de tanto rir, Baba. Eu acho que é uma alegria, né, quando a gente tem pessoas que param aí, né, no dia delas para ouvir o que a gente tem para falar. Eu acho que isso é uma vantagem muito, muito importante, né, a gente poder ter gente que quer ouvir o que a gente tem para dizer. E então, esse é o meu primeiro agradecimento, né? Meu agradecimento a você, Diogo, meu agradecimento a você, Valmor, e principalmente a você, Ademir, que me fez o convite. Pode fazer quantos você quiser, vou aceitar todos, porque realmente sempre é um papo muito bom. E em relação a uma mensagem para a prosperidade, né, para a sociedade de forma geral, eu achei muito, muito bonita, né, quando o Ademir falou da questão da espiritualidade. Eu também sou uma pessoa que acredito muito em espiritualidade, de forma geral. Eu acho que todas as religiões são importantes. Eu acho que é importante a gente ter algo que a gente possa se acalentar, né? Que a gente possa acreditar. De fato, eu espero que as pessoas que estejam passando aí por um momento difícil, né? Porque eu não acredito que as pessoas... Eu sempre leio, né? Quando eu li sobre suicídio, algumas vezes na minha vida, a gente teve que ler o Durkheim, né? Na faculdade, na pós, em vários outros lugares. E a minha visão, às vezes, não é tanto aquela visão do suicídio que o Durkheim tem. A minha visão, às vezes, é que eu já vi vários relatos, né, que as pessoas, elas morrem durante o processo, né, não necessariamente elas queriam, de fato, se suicidar. Então, eu acho que tem etapas do suicídio, né, e que as pessoas tentem, assim, ajuda, né, de todas as formas, né, seja espiritual, seja a questão da religiosidade, né, seja a questão de ir a profissionais, mas que elas tenham a oportunidade de pedir ajuda. Isso eu acho que é importante, né, a gente assumir, a gente não é forte o tempo todo, né, isso é importante. E mais do que isso, né, que as pessoas que estejam próximas consigam perceber, né, como o Valmor falou, né, que em relação às crianças, achei muito, muito legal mesmo que você disse, Valmor, às vezes os pais não estão próximos aos filhos, e aí só vão perceber quando os filhos estão envolvidos com droga, alguma coisa muito mais séria, e aí a criança dá sinais consecutivamente ao longo das idades, e às vezes esse distanciamento, né, que a gente tem no nosso dia a dia, de forma geral, não faz as pessoas perceberem isso. Então, por esse ponto, assim, eu achei sua fala muito, muito incrível, vou dizer a verdade, achei muito importante, né? Eu tenho uma relação muito boa com a minha filha, mas quando você colocou, né, que às vezes a mãe, eu acho que a mídia, de forma geral, né, coloca muito isso, né, ficou doente, corre para o hospital, ficou doente, corre para o médico, e às vezes é o primeiro, né, às vezes é uma coisa que tem como tratar de várias outras formas, a gente, muitas mães, né, ouvem o médico e pá, o medicamento no primeiro momento, talvez aquilo ali não seja o ideal para aquele período, né, apesar de ser uma conduta médica, talvez não seja para aquele período o primeiro passo, talvez tenha outros passos aí mais importantes. E o que eu queria falar mesmo é que as pessoas tenham... Peraí que eu caí aqui. Não, tá. Tô normal? Tá bom. E o que eu queria falar mesmo é que as pessoas tenham esperança, né? Eu acho que a palavra é sempre esperança, né? Eu acho que tudo a gente pode dar um jeito. Eu realmente sou uma pessoa que eu acho que... Eu acredito muito no poder da renovação, acredito muito no poder da gente poder se reinventar, acredito muito na ideia, aquela visão da Fênix, né, de você, às vezes, estar ali, né, tá sendo destruído, e aí tem um outro dia para a gente recomeçar. Eu acho que sempre que o sol nasce, a gente está vivo, a gente tem algo aí para acrescentar. Então, a minha palavra é essa, né, não sei se é a melhor que eu podia dar, mas é o que eu estou falando com o meu coração.
Muito obrigado, Bárbara. Gratidão fica aqui, de todos nós, não é? Filipinho, eu me declino a fechar essa transmissão, porque a página é vossa, não é? E eu faço questão, não eu vou encerrar, mas você encerre para nós essa transmissão, essa belíssima transmissão de hoje. Por favor. Como eu falei naquelas palavras, primeiramente eu quero agradecer a Deus. Quando nós abrimos uma live, nós não somos mais donos dela, né? Donos são os convidados e são todos os que participaram, elogiando, criticando, participando. Participar não é só achar bonito, boas palavras, gostei muito. Não. As críticas depois serão vistas com cuidado pelo Valmor Romano. Porque as críticas para mim eu não ligo não, eu já estou acostumado, está tudo certo. O Valmor Romano, eu sempre brigo com ele, vá lá na minha página, olhe os comentários, responda, eu te dou liberdade de responder lá na página. Depois, como todos têm aí seu e-mail, podem entrar em contato contigo e criticá-lo no e-mail. Eu duvido que você vá deixar de responder um e-mail que seja com crítica. Eu conheço a tua índole, eu sei muito bem do teu caráter, eu sei que é assim. Então, quando a gente abre uma live, são as pessoas que estão assistindo o nosso objetivo, quem vai assistir depois, nosso objetivo. O Diogo tem o canal dele no YouTube que coloca as lives, essa também vai estar lá. O Romano também tem, vai colocar lá. Bárbara, você vai colocar essa live no seu canal do YouTube? Vou pôr na TV, vou pôr na minha página, pode ficar tranquilo, que a gente vai pôr em tudo quanto é canto. Então, pronto, eu só queria saber, para dizer a todos que podem procurar você no Facebook, na TV pública, enfim. Os locais. Eu não sei se é ela caindo ou é a câmera caindo. É o celular tremendo aqui. Não, aí pareceu um tombo. A minha menina pegou e mandou aqui, olha, cuidado do seu armário, atrás de você está caindo. Olha, eu tive que colocar o telefone do jeito que deu aqui, porque a câmera está preparada. E o pior é que agora, nessa posição, realmente parece que está caindo em cima de você mesmo. Na outra não estava, estava mais... Porque estava aqui no computador, mas ele cai, não tem internet. Eu estou essa coisa de 4G aí, G4, sei lá, estranho. Então, os que não assistiram, muitos podem estar doentes. Eu amo orar a Deus pelos enfermos. Eu também sou enfermo há muito tempo. Não mostro porque meus espinhos guardo para mim mesmo. Eu sei que é redundância, mas é para ter certeza, para mim mesmo e para Deus. Toda vez que qualquer um de vocês precisar da minha, eu acho feio falar fanpage, a minha página de trabalho, que é Filipinho Cerimonial, para transmitir alguma live que vocês vejam que seja importante e que eu ache importante, porque eu vou observar, porque até hoje todas as lives, todas as lives transmitidas foram de pessoas de bem, foram de pessoas que trouxeram para todos nós que assistimos coisas boas, e eu sou um cara extremamente corajoso. Dia 29 próximo, eu não anunciei ainda porque eu queria essa primeiro anunciar. Assim que acabar essa, eu vou postar e já vou anunciar do dia 29, para não confundir ninguém, que vai ser uma live difícil para todos nós.
E eu já consigo ser um pouquinho sábio, principalmente pela idade, porque eu coloco na minha página de trabalho, como vou colocar dia 29, pessoas que eu sei que têm o QI, como hoje, Bárbara, Diogo, Valmor, tem o QI bem maior que o meu, e tem muito mais sabedoria e conhecimento do que eu consigo colocar vocês, sou corajoso, colocar vocês para estarem comigo, para eu estar com vocês numa live. Que normalmente uma pessoa bonita procura andar com pessoas mais feias fisicamente para se sentir melhor. Isso é verdade, principalmente as mulheres. Não adianta dizer que não, porque é verdade. Os mais inteligentes, eu me acho um pouco sábio, um pouco inteligente, mas eu procuro o contrário. Quanto mais eu convivo e converso com pessoas mais inteligentes e mais sábias do que eu estando calado, aprendo muito mais. Com pessoas menores, claro que se tem que conviver. Primeiro, são seres humanos iguaizinhos a nós. As maiores também são seres humanos iguaizinhos a nós. Mas como alguém falou nessa live que você foi do cigarro. É exatamente isso. Você anda com pessoas mais sábias, você aprende mais. Você anda com pessoas menos sábias, que estão bêbadas, que estão drogadas. Não quer dizer que eu não beba. Não, me drogar não droga. Não quer dizer que eu não bebo um bom vinho. Você não vai aprender. Ou você vai aprender as coisas erradas, que eles estão te expondo, e aprender a não repetir o erro. Então, eu me sinto muito grato a mim próprio. Gostaram da mim próprio? Pois é. É como eu falei para alguém que foi alguém de poesia, o Diogo deve lembrar quem. Porque quando... é verdade, eu penso, é uma redundância. Ora, penso. Mas na poesia, você pode dizer, penso eu. E não está errado. Isso eu aprendi nesses 30 e... não interessa. Essas décadas que eu estou na presidência da República, tanta gente que fala e tendo que falar tantas línguas, é difícil a gente esquecer. Não tem como, você precisa aprender. Muito obrigado, Diogo. Muito obrigado, Bárbara. Muito obrigado, nosso querido entrevistado e meu primo querido de sangue, Valmor Romano. Manda um abraço para a Ini e para toda a sua equipe. Para a Fran, aquela horrorosa também. A Fran é a filha dele. É horrorosa, sim. Não como a Bárbara, um pouco menos. Caríssimas e meus caros, está encerrada esta live do dia 23 de setembro de 2020, com Diogo Henrique, Valmor Romano, Bárbara Cristal e eu, Vladimir Filipim. Deus nos abençoe. Amém. Amém. Amém.